noite para quem está escutando de noite, bom dia para quem está escutando de dia. Esse aqui é mais um episódio Da Ponte para Cá. Hoje é dia 14 de maio e eu tô aqui com ele, meu amigo, parceiro, Guilherme Wunder. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei que hora o pessoal está escutando. Estamos de volta, né? Agora nessa nova programação que é quinzenal, né? Para debater o que acontece na cidade. E hoje temos boas pautas. Boas pautas, não sei se boas é a palavra certa, né? Mas temos pautas para debater essa semana, principalmente relacionadas à saúde, né, Matheus? É um programa saudável, eu diria. Então vamos começar? Vamos para as pautas dessa semana? Vamos lá. A primeira pauta que a gente tem, né, sobre saúde é ligada ao mantenimento, né, a gestão do nosso hospital aqui da Alvorada, né, uma gestão que já vem sendo criticada há muito tempo, né, e agora parece que vai mudar, é isso, Gui? Isso, assim, para quem não sabe, o hospital ele é um hospital fundado em 1985, que ele tinha gestão do estado e do município até 98, quando a Fundação Universitária de Cardiologia, né, o Instituto de Cardiologia, acaba assumindo a administração do Hospital de Alvorada. Vem com eles desde então, na época o governo Brito, o governo do estado, e a prefeita era Estela, e hoje nós, pouco mais de 25 anos depois, a Alvorada cogita aí trocar a sua gestão. A Alvorada não, né? O Estado, que na realidade é que o hospital nosso é estadual, após algumas reclamações do município, o município de Cachoeirinha, que também é gerido pelo Instituto de Cardiologia, também vinha reivindicando algumas questões. A Câmara de Vereadores de Alvorada fez até uma CPI sobre o caso nos últimos anos. E após muito debate sobre, o governo municipal solicitou o Estado, e o Estado deu aceite, iniciou os estudos para saber o que o Hospital de Alvorada precisa e para contratar de forma emergencial uma nova instituição para manter o Hospital de Alvorada. A gestão do hospital já está sendo criticada há muito tempo, né? Principalmente na questão de equipamentos, questão do uso, né? Nós temos máquinas que estão quebradas já há um tempo, temos verba liberada para algumas outras máquinas aí que não vieram, né? Então isso aí vai criando um atrito entre prefeitura e a gestão do hospital, que querendo ou não já foi e é, né, referência em maternidade, podia ser referência em outros assuntos também, mas cada vez mais a gente vê um descaso, né, dessa gestão. A gente tem aqui em Alvorada, a gente sabe que um equipamento de raio-x está estragado, a gente sabe que já veio mais de R$1 milhão em emendas para a compra de um tomógrafo que ainda não saiu do papel essa compra. O recurso, na teoria, já está no município, ou pelo menos gravado no orçamento da União. E, enquanto isso, a comunidade cobra, né? A gente já falou aqui recentemente de uma audiência pública que ocorreu na Câmara de Vereadores para debater as condições do hospital. Cachoeirinha, que também tem essa administração, também sofre. E com isso que sofre a população, né? Afinal, a Alvorada não tem uma UPA 24 horas, a Alvorada tem só a unidade básica de saúde, os postos de saúde, tem um centro de saúde intermediário que atende até meia-noite, mas a gente sabe que a população ainda busca o hospital num caso de urgência e de emergência, e além da falta de estrutura física, né, questão de equipamento e tudo mais, existem muitas reclamações relacionadas à falta de funcionários ou à qualidade do atendimento prestado. Então, sim, a Alvorada carece de uma atenção maior e é importante que a administração municipal cobre o Estado de fazer isso, né, de contratar de forma emergencial, mas também de fiscalizar que a nova instituição que venha supra as carências do município. Né? Não pode o município também ficar a cada 2, 3 anos, óbvio, ficou 25 anos com o Instituto de Cardiologia, que se fique mais 25 anos com uma nova entidade, mas uma entidade que entregue para a Alvorada o que a Alvorada precisa, né? Eu acho que esse é a questão a ser debatida, né? Não adianta nada trocar a gestão por uma gestão que vai continuar fazendo as mesmas práticas, né? A gente precisa de uma gestão mais dinâmica, a gente precisa de novidades, né? E que incorpore novas coisas dentro do hospital, né? Não adianta nada trocar uma gestão de 25 anos e continuar tendo as mesmas técnicas, as mesmas coisas que já vem dando errado, e a gente sabe muito bem que não está acontecendo, né? Não tá dando certo. Claro, o edital ainda não foi lançado, né? O que a gente sabe agora
é mais por cima, né? Nós sabemos alguns boatos e coisa, mas nada muito concreto do que seria e de quem seria a nova gestão do hospital. Isso, sim. O que a gente sabe é que foi que o governo do estado deu aceite para o município de que vai lançar uma licitação emergencial para contratar isso de forma emergencial e ter uma mudança rápida dessa administração hoje, tanto de Alvorada quanto Cachoeirinha. Enquanto isso não acontece, obviamente, o Instituto de Geologia segue tocando aqui, mas a ideia é que, eu acredito eu, que uma licitação emergencial deve acontecer ainda esse ano. Boatos dizem que o Grupo Hospitalar da Santa Casa teria interesse de assumir, mas como a gente disse, é boato, é porque a licitação não foi lançada. Esse estudo vai dizer o que a Alvorada tem de serviço que daqui a pouco não precisa mais, ou o que tem que entrar de serviço novo. Mas é isso, né? A gente tem que cobrar que a população tenha um atendimento de qualidade, que tenha os equipamentos em funcionamento no município, que deveria ser o mínimo, mas infelizmente a gente tem que cobrar isso. E também reivindicar mais oferta de serviço, né? Porque afinal, o alvoradense já sofre com algumas questões que a gente ia falando, por exemplo, de transporte público, que a gente assistiu em outros programas. Então, por exemplo, a Alvorada não tem tem posto de saúde que é só de segunda a sexta, horário comercial. O centro de saúde intermediário até meia-noite. Aonde a população precisa do hospital, obviamente não é no momento que ninguém vai no hospital por lazer, vai realmente porque está precisando. Então, pô, o atendimento precisa ser qualificado e precisa ser investido mais nisso. A ideia de contratar uma nova mantenedora é de suma importância, mas, repito, não adianta trocar 6 por meia dúzia. Tem que ser cobrado mais investimentos, afinal, o Hospital de Alvorada é 100% do SUS e a população que vai lá é porque precisa desse atendimento. Infelizmente, né, Gui, a palavra, eu acho que a palavra que a gente mais fala nesse podcast aqui é emergencial, né? Todas as nossas pautas que sejam ligadas a algum serviço da cidade estão em uma situação de emergência, né? Foi assim com a empresa Val, quando a gente falou do transporte coletivo, agora está sendo assim também com a gestão do hospital, né? Parece que nada é planejado, tudo é emergencial. Isso é um baita de um problema aqui para nossa cidade, né? Sim, porque a gente acaba tendo que, muitas vezes, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Sempre uma questão emergencial, uma questão que a gente não consegue planejar algo, ou construir algo, ou trabalhar com algo a longo prazo. Muitas vezes é apagar, a administração acaba vivendo para apagar incêndio. E nesse caso, não eximindo, obviamente, a administração municipal, que a gente sabe que seria importante que o centro de saúde fosse uma UPA 24 horas, que foi como ela foi construída no início. Tem outra pauta relacionada à saúde, que vai estar no próximo bloco, que daí sim é mais de responsabilidade do município, mas ao mesmo tempo o município tem que cobrar e o Estado também tem que fazer a sua parte, e a empresa mantenedora que está recebendo para isso, né? Não vamos ser hipócritas, de cara de não está fazendo isso no amor. Eles recebem verba do Estado, do município, da União para fazer o que está fazendo. Então sim, tem que ser cobrado melhorias, o município tem que cobrar, o Estado tem que cobrar, e se não está satisfeito com o serviço, ou se o Instituto de Cardiologia está vendo que não consegue dar conta da demanda, tem que entregar para uma nova empresa, porque a população de Alvorada, repito, ninguém vai no hospital por lazer, vai porque está precisando. E a gente não pode ver situações que causam indignação na população, como foi recentemente o caso do menino Ravi, que a gente viu nas últimas semanas, ou como diversos outros casos de negligência que levaram a óbito, ou a outras situações. Infelizmente o óbito acaba sendo irreversível, né? Mas a gente não pode aceitar e ficar de braços cruzados enquanto a gente vê a saúde pública, que é um bem muito precioso que a gente precisa encarecidamente ser largada, né? A gente precisa sim cobrar, e é preciso sim que mudanças tenham para melhor atender a população. Bom, a outra pauta que a gente queria falar também está ligada à saúde do nosso município, mas dessa vez ela está ligada mais à nossa gestão da prefeitura municipal, né? A pauta anterior a gente falou sobre um problema que é da gestão estadual. Agora a gente está falando vamos falar de um problema que assola o nosso município, né? Mais especificamente, a falta de médico que a gente está tendo nas UPAs da nossa cidade aqui. Isso, assim, para quem não sabe, a Alvorada até foi pauta em jornais de imprensa estadual, né? E também jornal do município aqui, a falta de médicos. Faltam aproximadamente 12 médicos nas equipes de saúde dos postos de saúde do município, né? Das UBSs. A gente tem essa falta de profissionais.
cada UBS tem suas equipes de saúde, que dentro dessas equipes tem que ter um médico, e atualmente 12 equipes estão incompletas. Obviamente que nenhum posto de saúde está sem nenhum médico, todos têm pelo menos um, mas alguns postos todos eles deveriam ter 2, ou quase todos deveriam ter 2 e alguns até 3. E a gente não tem isso, faltam 12 profissionais. Esses 12 profissionais já faltam bastante tempo, tá? Isso é importante deixar claro. A gente sabe que quando os médicos cubanos saíram, os últimos 3 do programa Mais Médicos, que daí é um programa do governo federal, né? Cabe ao município solicitar. Normalmente os médicos de Alvorada, médicos brasileiros não aceitam vir para Alvorada por questões, pode ser ligada a preconceito ou ligada à distância, mas não aceitam vir. Alvorada tinha 3 cubanos e quando esses 3 saíram, Alvorada não conseguiu suprir essa demanda. Hoje faltam 12 profissionais e com o programa Mais Médicos, que abriu 11 vagas para o município solicitou esses 11 médicos. Ainda não teve o retorno, obviamente, do governo federal, o edital está aberto, né? Mas o município já fez sua parte, só que enquanto isso, o município assinou um contrato emergencial com uma empresa que vai ceder 12 profissionais, o município está contratando de maneira emergencial, 12 médicos para trabalhar no município a partir já dessa semana, da semana que esse podcast está indo ao ar. Esses profissionais devem começar a trabalhar nos postos de saúde da cidade, repondo uma demanda antiga, né? E que, querendo ou não, auxilia, de certa forma, a questão da demanda do hospital, né? Exatamente, né? Esses 12 médicos que vão começar a trabalhar, eles vão desafogar um pouco o atendimento do hospital, né? Porque a saúde básica não funciona exatamente igual a um hospital, né? Mas é super importante, né? Essa vinda dos médicos, né? Com o renascimento do programa Mais Médicos agora, né? Para suprir essa demanda, porque 12 pessoas é muita gente faltando, né? Muita gente faltando mesmo. Imagina uma equipe com menos 12, né? Não tem nem como funcionar direito isso, né? E mais uma vez a palavra emergencial surge, né? Mais uma vez estamos contratando emergencialmente para uma falta que não é de hoje ou de ontem, né? São anos que faltam esses médicos, né? Como foi falado antes, né? Tem postos de saúde na Alvorada que só funcionam de segunda a sexta em horário comercial. Mas um acidente, alguma coisa assim, ele não escolhe horário para acontecer, né? A população ela precisa desse serviço e precisa que esse serviço esteja disponível quando for necessário, né? Porque quando não se tem uma doença na família ou alguma coisa assim, nem se lembra da existência de uma unidade básica de saúde ou de um hospital. Mas quando precisa, aí sim, é uma emergência, né? Ter de ir ao hospital, né? A gente teve um estudo que a Câmara de Vereadores fez nos últimos anos, na legislatura passada, na realidade, liderado pela Comissão de Saúde, que na época era representada pelo Dr. Darcy Bart, que tratava dessa questão de que mais de 80% dos casos que era atendido no Hospital de Alvorada poderia ser atendido na unidade básica. E que muitas vezes as pessoas vão no hospital até por falta de informação, de não saber que existia um médico, ou de não saber que aquele atendimento poderia ser feito em posto de saúde. Obviamente que pode chegar a pessoa aí no posto de saúde e não ter médico, que é um problema, mas com essa vinda, seja desses 12 médicos de forma emergencial, que vão ser distribuídos entre os postos de saúde para fechar as equipes, ou depois com o programa Mais Médicos, os 11 médicos vindo, muitos desses casos leves que acontecem no horário comercial e que a população vai no hospital por não saber do posto de saúde, vão poder ir no posto de saúde. Querendo ou não, vai ter um médico para atender no posto de saúde e vai desafogar o hospital. As duas coisas trabalham juntas. Obviamente que a gente depende agora do governo federal mandar os médicos, depende do hospital funcionar, mas também a vida desses médicos para trabalhar no município, seja os emergenciais ou depois os mais médicos, vai desafogar toda uma cadeia, vai fazer com que todos os serviços funcionem de maneira melhor. Pelo menos isso que a gente espera, né? Num mundo perfeito, sim, né? A gente espera que o médico consiga trabalhar, né? Até porque a gente sabe que o serviço de uma unidade básica de saúde ela é muito além do que um atendimento de emergência, né? Eles trabalham com saúde da família, trabalham diretamente com a comunidade, né? Então é super importante ter esse médico disponível para poder também trabalhar além das emergências, né? Conseguir fazer um trabalho que desenvolva aquela comunidade, né? Na questão de saúde. Mas nós vamos continuar, né? Monitorando esses dois assuntos que a gente já trouxe, e assim como a gente já vinha monitorando antes, né, porque já foi pauta, né, nosso podcast aqui, há um tempo atrás, a questão do hospital, e vai continuar sendo, né, até porque esses 12 médicos aí, eles não vão resolver o problema da saúde no município, né, eles são o que falta, só que falta muito mais do que isso.
terceira pauta de hoje é uma pauta mais leve, né? Ligada ao esporte, né? É uma notícia boa, né? O time, né? Time de futsal Ser Alvorada está voltando para Alvorada, né? O time que tinha saído há alguns anos atrás tinha saído de Alvorada, né? Alegando um descaso com o time, né? Agora está voltando para nossa cidade. Isso, Ser Alvorada, que é um time ali de 2014, 2015, campeão da Série Bronze de 2015, finalista de Série Ouro, campeão de Copa dos Campeões, o time talvez um dos mais tradicionais não digo por ser um time recente, mas um dos mais vitoriosos de Alvorada a nível estadual. Saiu de Alvorada, né? Foi jogar em Canoas, depois foi jogar em Viamão. Tinha anunciado no início do ano sua ida para Cachoeirinha, numa parceria com o Cruzeiro, essa parceria que segue mantida, é importante deixar isso registrado. O Cruzeiro, carinhosamente chamado de Cruzeirinho pelos torcedores gaúchos, né, por causa do time de campo, mas que também já é um time tradicional no futsal e que está voltando, vai mandar seus jogos do Campeonato Estadual em Alvorada, ao invés de mandar em Cachoeirinha. Existiu o interesse de mandar em Cachoeirinha, obviamente, mas se optou por mandar aqui em Alvorada com uma tentativa de se reaproximar da torcida e se reaproximar do público, né? Afinal, os dirigentes do Ser Futsal, o Cruzeiro Alvorada, né? Não foi anunciado qual vai ser o nome que eles vão usar, né? Tem uma relação com a cidade, os empresários, os gestores do clube, todos têm uma relação com a cidade. Então é um movimento de voltar, né? Infelizmente eles saíram, próximo ali o período eleitoral de 2018, houve até movimentos de alguns candidatos a prefeito na época. O candidato a vereador, Girino, fez um trabalho para tentar manter o time na cidade. O candidato a prefeito, Douglas Martel, também tentou esses movimentos, mas devido a um impasse entre diretoria do time e a administração municipal, o time queria mais apoio, a administração municipal não deu esse apoio, ao que tudo indica, ou que se fala, o time acabou saindo de Alvorada e anos depois, né, 2019, 20, 21, 22, 23, em torno de 5 anos depois o time está de volta na cidade. E agora fica a dúvida, né, como é que vai ser essa relação, construir ou reconstruir essa relação com a torcida de Alvorada, né, com a população da cidade? Essa é a grande pergunta que a gente tem que ter, né? Mas é uma felicidade, né? O Ser Alvorada está voltando para Alvorada, porque a gente sabe que o futsal é grande no nosso município, né? Existem inúmeros times aí, né? O Ser Alvorada, como tu disse, pode ter sido já o mais tradicional, né? O mais vitorioso, mas sempre fica aquela dúvida, né? O que o time precisa para se manter na Alvorada, né? A gente sabe que o futsal não tem muito investimento, né? Em questão de dinheiro, é sempre difícil para um time se manter. É muito difícil mesmo, porque ele não é tão glamuroso quanto o futebol de campo. Ainda mais uma cidade como Alvorada, né? Que é uma cidade que a gente sabe que não tem o esporte como a sua maior coisa, né? A sua maior bandeira. Mas é uma felicidade ter um time assim, né? Ter um time que represente o município, seja no estado, seja nacionalmente, né? E que consiga, assim, competir, né? Competir nas grandes ligas e tal. Vamos ver como que vai se desenvolver essa relação time-administração ou time-prefeitura, né? E tomara que seja uma relação boa, né? A Alvorada teve nos anos 90 ali o Santos, no início dos anos 90 ali, que foi campeão estadual também. Teve a Rabelo, que fez boas campanhas no meados dos anos 90. A Rabelo até disputou recentemente, também voltou a disputar o campeonato estadual. A Alvorada tem essa tradição. A própria Ser Alvorada teve até o Yarley, por exemplo, ex-jogador do Inter, campeão mundial no seu elenco. E agora fica esse grande desafio mesmo, de como é que vai ser esse movimento. A gente sabe, como tu mesmo disse, o futsal não paga, muitas vezes é um esporte considerado amador, não está nas Olimpíadas, muitas vezes muitos jogadores jogam no amor mesmo, não tem verba, por mais que tenha toda uma estrutura, mas o clube em si precisa de uma verba, né? Tem questão de arbitragem, segurança, ambulância, transporte, o ginásio, obviamente, para treinar nas medidas oficiais. Isso tudo é importante. A grande dúvida que fica mesmo é como é que vai ser essa relação agora, assim, porque, querendo ou não, se houve, que até hoje nunca foi dito nem por A nem por B, uma desavença entre a administração municipal e a diretoria do clube, cabe ressaltar que ainda é a mesma administração municipal, né? Então, tomara que se houve um erro no passado, esses erros tenham sido
aparados, né, essas arestas têm sido aparadas, para que não aconteça de o time ficar mais 1 ano ou 2 na cidade e sair de novo. Porque fica uma relação muito chata, né? Eu conheço gente que comprou camisa do Ser Alvorada e quando comprou o time não jogava mais em Alvorada. E aí a construção de relação com a cidade fica complicada. Agora o time ganha uma segunda chance de se reaproximar da sua torcida, uma torcida que teve um carinho muito grande com o clube. Eu acho que está disposta a abraçar o clube de novo. O clube tem aí leis de incentivo ao esporte a nível federal aprovadas, então a captação de recursos talvez fique mais fácil, mas é preciso ter a construção dessa relação. Eu acho que esse é o grande desafio da volta do Ser. Construir sua relação de novo com a sua torcida. E a gente também tem que pensar o lado do torcedor, né? O torcedor que foi lá e comprou uma camiseta escrito Ser Alvorada vai ter que fazer o quê? Vai ter que apagar o Alvorada e escrever Ser Cachoeirinha? Não sei se isso aí seria cabível, né? Seria possível, né? É um descaso com o torcedor, né? o time mudar de cidade assim do nada, né? Até porque o torcedor, ele não tem nada a ver com a administração pública, né? E, querendo ou não é todo mundo que tem dinheiro pra estar comprando uma camiseta. E fica aqui a denúncia, né? Vai ser o quê? O torcedor que comprou como Ser Alvorada vai poder usar de novo a mesma camiseta? Mas acho que por hoje a gente já conseguiu falar sobre diversos assuntos, né? Hoje foi um programa mais voltado à saúde, né? No município. Mas acredito que a gente conseguiu falar muito bem, né? Vamos continuar olhando, né? Até mesmo a questão do Ser Alvorada ali, né? Porque esse podcast aqui, ele não se omite na hora de falar qualquer coisa, né? Mas eu acho que por hoje é isso aí, né? Tá bom de assunto, né, Gui? Acredito que sim. Acho que nossa ideia de ser a cada 15 dias também ajuda um pouco de a gente conseguir render mais pautas, não trazer só um assunto, conseguir trazer mais para vocês. Acho que foi um bom tema, acho que a gente conseguiu debater bastante sobre a questão de saúde, que acho que é muito importante, e a questão do esporte também atinge uma parcela significativa da população que gosta de se vive disso. E agora a gente se vê daqui 15 dias com mais um episódio da Ponte Pra Cá, né? É isso aí, forte abraço.